Esse vídeo eu queria começar contando uma história que eu vi num episódio dos Simpsons, que foi muito genial, como aliás usualmente é, né? Foi um episódio antigo, não lembro de qual temporada que é, mesmo porque os Simpsons tem, sei lá, 75 temporadas. Mas era uma história, né? Obviamente uma briga entre o Bart e a Lisa. Mas a Lisa queria provar pro experimento científico lá da Feira de Ciências dela que o irmão dela era mais burro que um hamster, basicamente. Não sei, que hamsters aprendiam coisas e o irmão dela não aprendia. E ela fazia uma série de experimentos controlados, era uma coisa bem legal assim. Ela tinha o hamster, aí ela fazia um docinho que dava choque. Aí o hamster ia lá, encostava no docinho, tomava choque, nunca mais chegava perto. Aí mostrava o irmão dela, pegava no doce, tomava choque. E ele continuava pegando lá. Enfim, todas as demonstrações que ela ia conseguindo durante o episódio iam demonstrando que o Bart realmente tinha menor capacidade de aprendizagem que o hamster. Obviamente que ela queria fazer isso não só para se dar bem na Feira de Ciências, mas também para confrontar o irmão, né? Para mostrar para o irmão que ele era um imbecil, um idiota. Então a Lisa tinha feito um experimento super bem montado, com controle, com gráficos, com todas as coisas bonitinhas, tinha feito um painel, assim, uma coisa tudo certinho com o mando figurino. E o Bart, no dia da Feira de Ciências, aparece com um experimento também. O experimento dele era basicamente assim: hamsters podem andar de avião? Ele pegou um modelo de monomotor, assim, né, pequenininho, e colocou um hamster dentro, e colocou ele com aquelas toucas de aviador, assim, sabe, aqueles antigos, né, aquele óculos, assim. Enfim, ficou uma coisa super fofa. Tão fofo que ninguém quis nem ver o experimento da Lisa. A comissão julgadora lá, que era o diretor Skinner, a senhora Crabapel, enfim, todos aqueles professores lá, simplesmente deram o primeiro prêmio pro Bart porque era fofíssimo. Tipo, tudo que ele tinha mostrado era uma coisa tão fofa. E no fim das contas o hamster não andou de avião, nada, não fez nada, não pilotou. Simplesmente ganhou pela fofura. E a Lisa ficou muito chateada porque ela falou: pô, mas não existe mérito nisso, não existe nenhum tipo de avaliação, a avaliação é totalmente emocional e subjetiva dessa forma, assim. Ela ficou realmente muito nervosa, mas no fim das contas a lição do episódio foi muito interessante, porque mostrou que, o Bart não era tão burro assim quanto parecia, né? Apesar de ter uma dificuldade muito grande de aprendizado, e isso ficou bastante óbvio no episódio. E mostrando também, claro, que o intuito da Lisa era humilhar o irmão, era ridicularizar o irmão, e portanto ela se deu mal no fim das contas porque ela estava errada, pelo menos em partes. Mas eu acho que a crítica mais interessante desse episódio é que ele mostra que as pessoas, elas sempre estão mais preocupadas com a forma do que com o conteúdo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, e falando sobre forma e conteúdo, eu vou usar como gancho algumas das discussões que foram feitas recentemente na internet para exemplificar o que eu quero demonstrar com relação a isso. Bom, é claro, a máxima que todo mundo sempre fala é: não julgue um livro pela capa, né? As pessoas deveriam olhar o conteúdo primeiro. Eu comentei um pouco isso naquele meu vídeo sobre estereótipos, eu vou deixar linkado aqui embaixo em algum lugar. Por que você precisa ficar lembrando as pessoas disso? Porque elas têm uma tendência natural a ignorar o conteúdo e se fiar na forma. Isso é inclusive um mecanismo de sobrevivência, isso daí é muitas vezes inconsciente, né? Porque você já consegue pela forma concluir o conteúdo. Então, quer dizer, se uma fruta tá bonita por fora, quer dizer que ela é boa para ser consumida por dentro. Enfim, se um alimento não parece estar com cheiro estragado, uma coisa assim, é porque provavelmente ele não vai gerar problema nenhum para você no futuro. Você tem até essa questão de sobrevivência mesmo, de forma e conteúdo. Você presume o conteúdo pela forma. Mas a gente já não vive mais na selva, apesar de ter elementos dela na nossa vida cotidiana, e a gente ainda precisa parar para pensar e se policiar contra esse default cerebral que faz com que a gente dê mais valor à forma do que a conteúdo. E ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que tem pessoas que sabem utilizar muito bem da forma, ignorando completamente o conteúdo, e essas pessoas, assim como o Bart, podem ser absurdamente burras para aprender coisas, podem ter uma dificuldade muito grande para aprender coisas, mas elas são absurdamente espertas por entender como funciona o cérebro das pessoas e entender que elas vão dar mais valor à forma do que ao conteúdo. Então, esse exemplo dos Simpsons vai bem a calhar com relação a uma série de coisas que eu vou tentar explorar aqui pra vocês. Eu já tava querendo fazer esse vídeo há muito tempo, mas o impulso mais drástico que foi dado para que eu fizesse esse vídeo foi o caso da fosfetanolamina e a maneira como se conduziu aquela audiência no Senado que teve, né, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também, são 5 horas de audiência, mas você consegue pular a parte dos políticos chatos falando e ir para quem interessa mesmo, que são as pessoas envolvidas na pesquisa e o diretor da Anvisa lá. Nessa audiência do Senado, basicamente o que todos eles falaram corroborou com 95% tudo que eu disse nos meus outros 2 vídeos sobre a fosfetanolamina. E eu vou explicar esses pontos daqui a pouco. Eu vou falar primeiro desses 5%, que eu acho que é relevante de comentar,
que foi quando o professor Querice chega e explica qual é a situação. Ele fala que realmente ele estava dando esses compostos para as pessoas de forma ilegal, né? Ele não fala com esses termos, mas ele deixa isso bem claro. Mas ele joga a batata quente na mão do hospital lá de Jaú. Ele fala que o hospital de Jaú é que estava conduzindo a pesquisa clínica, que depois houve uma mudança de direção lá no hospital, ou uma mudança de postura, etc e tal. Eles abriram mão da pesquisa, mandaram o pessoal embora, e aí guardaram os resultados da pesquisa ou jogaram fora, enfim, ele nunca teve acesso a isso. E as pessoas que estavam lá se tratando no meio do caminho, lá no hospital de Jaú, que estavam fazendo parte dessa pesquisa, que foi interrompida sumariamente, essas pessoas passaram a procurar diretamente o professor Gilberto para conseguir ter acesso a esse composto. O professor Gilberto deu esse composto para as pessoas, né, mesmo sabendo que isso daí estava errado, mas meio que ouvindo a sua própria consciência. E eu não vou julgá-lo por isso. Como eu tinha falado no meu primeiro vídeo, uma pessoa que está em situação terminal e pede a porcaria do composto, você tem que mudar, não vejo como algo ruim, entendeu? O grande problema não é esse. O grande problema é que depois de um tempo, né, isso a gente está falando da década de 90, né, depois de um tempo, não é mais só para aquela pessoa, é pro fulano, é pro ciclano, é pro vizinho, é pro cachorro, é para não sei quem. E o professor Gilberto foi dando, né, e nesse ponto eu acho que a culpa é mais da USP mesmo, que não verificou, não fiscalizou, e que nessas horas tinha que ter parado e ter falado, olha, quem estava fazendo acompanhamento com o hospital recebe o composto e o resto não tem nada que receber. Mas aí vai a questão de responsabilidade individual do professor Gilberto e das decisões que ele resolveu tomar para ele, mas reitero que o que ele fez está errado, ponto. Isso daí não há o que ser questionado, o que ele fez está errado e fim. Ainda que tenha sido com a mais nobre das atitudes, com a mais nobre das intenções, tá errado. E resultou em todo esse imbróglio que está acontecendo aqui agora. Então esse foi o ponto que eu acho que esclareceu alguma coisa daqueles meus vídeos lá e que eu não tinha falado, que a culpa talvez tenha sido do hospital e o que sobrou para ele de distribuir esse composto tenha sido uma consequência do abandono desse hospital. Ok, maravilha, esclareceu um ponto. Mas isso não muda essencialmente nada do que eu falei naqueles meus vídeos sobre a fosfetanolamina. A maneira como a coisa foi conduzida e como isso perdeu o controle é uma série de responsabilidades de gente fazendo coisa errada. Aliado a isso, eu não vi só os depoimentos lá do Senado, mas eu vi também uma entrevista que a Folha fez com o farmacêutico que é o primeiro autor de todas as publicações com a fosfetanolamina aqui do Brasil, que é esse Adilson Ferreira, que eu comentei lá no meu primeiro vídeo, tá? Então o Reinaldo Lopes também entrevistou esse cara, eu acho que vale a pena vocês lerem, darem uma lida na entrevista, vou colocar aqui embaixo, em que ele comenta que foram tentados vários parcerias para fazer os testes clínicos depois do Hospital de Jaú. Entre eles a Fiocruz, que ficou muito conhecida, que queria ficar com a patente, que até hoje eu não entendi como é que eles patentearam, mas tudo bem. E aí o Meneghello falou que não ia dar a patente para a Fiocruz, porque na verdade eles também não iam mais ter acesso ao composto, a coisa assim. O que eu achei estranho também, aquilo que eu tinha falado, sabe? Deixa a patente como pública. Na Record lá, o Meneghello falou, ele ficou todo cheio de dedos e falou, não, veja bem, não é pelo dinheiro, mas é porque a gente quer tocar o projeto junto e tal. Enfim, não tem só a ver com o bem-estar dos pacientes aí. Se tivessem topado isso daí com a Fiocruz, hoje talvez a fósforo já fosse um remédio e já pudesse estar sendo liberada aí, pelo menos para controle de câncer. Teve o caso do Sírio-Libanês, que o Adilson Ferreira comentou na entrevista dele, que o Sírio-Libanês abriu todas as portas para conseguir ser feitos os testes clínicos e tal, não sei o que, e por algum motivo também empacou em alguma coisa, que o professor Gilberto chegou uma hora e falou, não vou mais fazer com o Sírio-Libanês. Então, quer dizer, foram feitas várias tentativas de testes clínicos e todas deram errado, todas falharam, por um motivo ou por outro, e esses motivos é que sempre fica muito embaçado, sempre fica meio turvo, sempre fica pouco claro. Então eu acho que fica muito difícil você culpar as instituições que não querem fazer os testes clínicos, que não querem aprovar a droga. Mas no Sírio-Libanês ia ficar caro. Tá, pela Fiocruz ia ser de graça, foi como eu tinha falado no meu outro vídeo. Pelo Butantan, que é um lugar legal para fazer, que inclusive é da onde trabalha o Adilson, eles estão fazendo a pesquisa lá. O Butantan é o lugar certo para fazer isso, não a USP. A USP não distribui remédio, não tem obrigação de distribuir remédio. O Butantan pode fazer isso, a Fiocruz pode fazer isso, que são instituições que têm histórico em produção de vacinas, de soros, de remédios, etc. Então, tirando esse pedaço que estava mal explicado, e uma parte foi elucidada, a outra continua mal explicada, o resto lá no Senado foi mais do mesmo, mais do que eu já tinha falado. Que os testes pré-clínicos são interessantes e tinham dado resultados muito promissores, como eu falei no meu primeiro vídeo, em que eu li os artigos e dei uma explicação superficial sobre eles, não me estendi muito, mas de qualquer maneira eu expliquei lá, e várias pessoas vieram colar os artigos depois pra mim, você não leu isso, não leu aquilo, tem artigo sim. Eu falei, como não li? Eu expliquei no vídeo que tinha o artigo, eu deixei o artigo na descrição do vídeo. Então quer dizer, a pessoa nem ouviu o vídeo, nem leu a descrição, nada, a pessoa já foi cega babando assim, tem um artigo que você não viu, não sei o quê, e
ignorou completamente qual a crítica que eu tinha feito. O Durvaney mostrou lá todos os artigos feitos, dizendo que é uma pesquisa séria, que foi aceita em periódicos internacionais revisados por pares, e eu assumi isso no primeiro e no segundo vídeo. Nunca neguei a qualidade da pesquisa pré-clínica, apenas falei que é importante você fazer uma replicação desses dados com outras equipes, com outros laboratórios, de outras formas, para você ter certeza de que ninguém comeu bola, de que ninguém fez aí uma besteira, ou errou alguma coisa na metodologia, ou que ela não foi aplicada com um N amostral adequado, sabe? Tudo isso daí, é só isso que eu falei. Eu falei que a gente precisa ter mais testes pré-clínicos, e qualquer órgão regulador concordaria comigo, tá? Porque é assim que funciona no mundo inteiro. A explicação do diretor da Anvisa foi inclusive muito esclarecedora, porque ele falou que alguns compostos que são mais promissores que os outros podem até furar a fila. Esse composto, ele nunca foi feito uma solicitação para a Anvisa, porque nem chegou na fase de ir para a Anvisa, nem chegou na fase de fazer o teste clínico. E todas as tentativas, as portas que esse Meneghello falou que bateu e que foi atrás, não deram certo. Aparentemente não foi por causa da Anvisa, não, e nem por causa de indústria farmacêutica. Não deram certo porque ou eles estavam querendo pular alguma etapa, ou porque uma negociação política entre as duas partes não funcionou, tá? Porque não conseguiram acertar quem ia ficar com a patente, porque não acertaram como que ia ser o desenvolvimento da pesquisa. Mas isso não envolve lobby de indústria farmacêutica, isso não envolve a Anvisa, tá? A Anvisa falou lá, recebeu uma reunião com ele para ver qual era o procedimento. O professor Gilberto falou que antigamente não tinha que passar pela Anvisa. Então, por exemplo, esse teste clínico que foi realizado lá em Jaú foi com a legislação antiga, né? Foi com a legislação ainda que passava pelo Ministério da Saúde. Aqui não terminou. Então é por isso que não foi feita uma publicação ou um artigo. E o Meneghello, no final lá da fala dele, ele começa a mostrar os casos de pessoas que ele tratou por conta própria com a fósforo. E isso eu tinha dito no meu segundo vídeo, porque ele tinha falado, não, eu tratei as pessoas com a fósforo e elas melhoraram e tal. Ótimo, eu não neguei isso, eu só falei que você não tendo um N amostral conhecido, você não sabendo quantas pessoas resultou em melhora ou não resultou em melhora alguma, você não tem como me dar uma evidência de que isso daí é comprovado. Você mostrar os casos em que deu certo não é uma evidência total, você precisa me mostrar também os casos que deram errado. E se nenhum caso deu errado, você precisa ter um N amostral mostrando isso. Falou assim, ó, 100% dos casos houve melhora e regressão do câncer. Que foi uma coisa que na Record ele mesmo assumiu, ele mesmo disse que não é para todos os cânceres, não sei o quê. Quer dizer, se o mecanismo funciona para todos os cânceres, porque é célula anaeróbica, tá, não sei o quê, como é que do nada ele chega e fala depois, não, tem gente que não vai melhorar por causa disso, daqui, então isso precisa ser mais bem explicado, entendeu? Isso precisa ser mais avaliado, precisa ser mais pesquisado. O Meneghello, enquanto ele tá falando lá, ele usa até algumas falácias tosquíssimas de apelo emocional, por exemplo, que não tem nada a ver com o assunto, como, por exemplo, dizer que a Anvisa libera o cigarro, por exemplo, né? Tem um registro da Anvisa pro cigarro, que é cancerígeno, e a fosfetanolamina ela não libera, porque não sei o quê. Não, ela não libera porque o procedimento para você liberar o cigarro, para você liberar um composto químico que a gente está testando agora se faz realmente algum efeito terapêutico, são completamente diferentes. O procedimento é completamente diferente, sabe? E ele sabe disso. Ele está fazendo isso porque ele está jogando isso com as pessoas. Para começar, o cigarro não é um medicamento, não é um remédio. Você tem que ter todas aquelas avisos em volta dizendo que esse composto é cancerígeno, que esse composto é não sei o que, blá 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 blá. Você tem os limites de nicotina, os limites de alcatrão que podem ser administrados, tem todas essas coisas, essas regulamentações que são feitas. E, obviamente, você poderia ter a solução de proibir o cigarro, porque essa é a alternativa. A alternativa seria proibir o cigarro. Mas aí todo mundo vai falar que é o Estado malvadão, que está querendo proibir as coisas, tal, não sei o quê. Então você não tem que comparar com o cigarro. Você tem um selinho da Anvisa para provar que há um controle na produção do cigarro e que ele vai tirar só aquele malefício que está escrito ali naquele negócio, em troca do benefício que você acha que vai ter porque você fuma, que não é o meu caso. Agora, no que diz respeito a um composto, a um medicamento, ele está sendo vendido para ajudar, entendeu? Aquela coisa lá do que eu bebo para ficar mal mesmo, se eu bebesse para ficar bem eu tomava remédio. Então é a mesma coisa, você está tomando um remédio para ficar bom, não para ficar mal. Você sabe o que você está fazendo. Se você quer tomar a fósforo, você faça ela no seu quintal, você faça ela num laboratório particular, você arruma uma maneira de fazê-la. Mas se você quer uma liberação da Anvisa, você tem que passar por todas as etapas do procedimento que foi previamente estruturado. Ponto. E inclusive o diretor da Anvisa falou que tem como furar a fila se for uma coisa muito promissora. Eu não sei qual é a grande treta que está acontecendo, sendo que ele está querendo uma aprovação de uma coisa que eles mesmos não conseguiram acertar parcerias políticas lá para resolver. Então, não é culpa da Anvisa, não é culpa das grandes multinacionais farmacêuticas, também não é culpa do Drauzio Varella. Agora, o final do vídeo do Meneghello, que ele ajoelha na frente dos senadores, na frente das pessoas, e chora, e pede por favor para que aprovem os testes clínicos, e aí vem as velhas, abraçam ele e tal, não sei o que, e todo mundo aplaude. Isso é o episódio dos Simpsons que eu queria comentar. É a questão de forma e conteúdo. O Meneghello permeou todo o discurso dele
com emoção, com forma. O conteúdo que o Meneghello apresentou foi o conteúdo que eu apresentei. Eu mesmo mostrei a questão dos ratinhos lá, coloquei o artigo resultante da dissertação de mestrado dele na descrição do meu vídeo, tudo lá, negócio do melanoma. Em nenhum momento duvidei disso. O que ele colocou a mais lá foram os casos que ele tratou, porque ele é médico. Agora, isso não vai ser aceito por um comitê ou por um conselho regional ou num congresso de medicina. Se você não tem uma estatística, se você não tem um dado, se você não tem uma prova, por isso que eu falei, você fez esses testes todos, Meneghello, então você pega todos esses dados, você publica, que seja um resumo de congresso, mas publique isso daí e deixe para que haja uma avaliação médica. É isso que precisa ser feito, precisa passar pelo crivo dessas pessoas. Agora, o que aconteceu na questão da forma? Essa choradeira, essa vergonha alheia que o Meneghello passou lá no Senado, lá, porque eu confesso que eu tive vergonha alheia de ver aquela chororô, aquele cara ajoelhando, não sei o que lá. Aquilo ali tudo é uma maneira de sensibilizar as pessoas. Esse é o perigo desse apelo à emoção. Ele está desviando dos olhos das pessoas que não estão lá muito atentas ao que está acontecendo e que vão sempre aceitar o argumento daquela pessoa que fala com mais carinho, com mais amor, que ajoelha, que a véia abraça, sabe? Esse que é o ponto, esse que é o perigo da coisa de atitudes como essa do Meneghello. Que, diga-se de passagem, é um recurso de oratória muito comum em discurso político e em líderes religiosos, mas que é, digamos, pouco usual e, obviamente, pouco recomendável em ciência. Que não tem a ver com o conteúdo do que ele está falando. Que não inviabilizam o sucesso dele na tese de mestrado dele. Que não inviabilizam nem os casos em que ele, admitindo que é contra o regulamento, ministrou essa droga para as pessoas. Isso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma com que ele fala, com a forma como ele se expressa, com como ele vai ganhar o convencimento da plateia, apelando para a ignorância da plateia. E ele sabe disso. Quantos compostos para a cura do câncer estão agora aguardando a liberação da Anvisa para testes clínicos ou estão sendo estudados pelo Brasil? A maioria das pessoas não sabe. Tem um tratamento, por exemplo, que uma equipe brasileira está desenvolvendo junto com pesquisadores estrangeiros, né? Terapia para câncer de próstata, tal. Quer dizer, são pesquisas que estão sendo feitas da maneira adequada e tudo nos conformes. Não teve nada de impedimento da indústria farmacêutica, não teve nada de impedimento da Anvisa, essas coisas assim. Simplesmente eles seguiram o protocolo do jeito certo. Mas sabe por que ninguém ouve falar desse tipo de tratamento aqui? Por que as pessoas não estão falando disso? Porque você não teve a parte emocional, você não teve a comoção gerada em volta, você não teve o médico que acha que é ator lá, ajoelhando na frente do Senado, chorando, abraçado pelas velhas. Você não tem toda essa composição que tem a ver com a forma e não com o conteúdo. Entendeu? Então, o que está acontecendo com relação à fosfetanolamina não é que ela não é um bom composto, não é que ela não dá resultados, é que a maneira como eles estão agindo com relação a isso, se aproveitando, obviamente, dessa sequência, nessa bola de neve de coisas que aconteceu lá, do professor Xerista distribuir o composto, a USP não vê e ficar isso por 20 anos, aí depois suspende quando ele aposenta e tal. Toda essa bola de neve que aconteceu desencadeou uma comoção nacional e um monte de gente que não tem a menor ideia de como funciona pesquisa científica. Então, por que essa pesquisa com a fósforo está sendo agora beneficiada em detrimento de uma série de outras pesquisas? O Ministério da Saúde agora, ele vai fazer um comitê, que ele vai dar dinheiro, ele vai juntar só para as pessoas fazerem os testes com a fósforo, sabe? Só para agilizar o procedimento com a fósforo. Por quê? Por causa de comoção nacional. Isso aqui é o hamster no avião. Óbvio, não estou dizendo que não tem conteúdo, como eu falei. O conteúdo existe, ele é relevante. Mas só está havendo essa mobilização toda por causa da forma, por causa da emoção, por causa de relatos, por causa de gente chorando, não sei o quê. Tudo bem, eu espero que a fósforo realmente seja tudo isso que as pessoas estão falando e vamos esperar agora para ver se esse comitê de pesquisa que vai ser feito agora aí pelo Ministério da Saúde vai conseguir chegar a alguma conclusão daqui a alguns anos, tá? Porque mesmo que seja uma pesquisa acelerada, não vai ser feita do dia para a noite. Se fizer, desconfie. E tudo porque vestiram um hamster de aviador e puseram ele num aviãozinho. Isso mobilizou os órgãos de fomento e as agências. Por outro lado, isso não é essencialmente uma crítica. Porque talvez o Meneghello, com toda essa canastrice dele, ele tenha descoberto o modus operandi da coisa. Ele tem entendido, talvez não conscientemente, mas agora ele com certeza percebeu, que você ser dramático, que você ser emotivo, que você ser uma pessoa mais teatral, funciona mais do que você fazer do jeito que as pessoas têm feito até hoje na academia científica, tocando seus projetos, apenas alardeando quando tinha algum resultado, não deixando as pessoas entrarem em comoção muito grande justamente para evitar esse tipo de messianismo e essas coisas assim. Tudo isso não gera o mesmo tipo de glamour, o mesmo tipo de visualização do que a emoção.
E quando você coloca essa emoção, você ganha dinheiro, você ganha uma comissão especial, você ganha audiência no Senado e todas essas coisas. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, isso é uma coisa pra gente pensar. É uma coisa pra gente pensar o quão a forma não tá sendo mal vendida pras outras coisas que ninguém sabe. E o quão a gente é suscetível, e agora eu não tô falando especificamente da fósforo, mas de possibilidades. O quão a gente é suscetível à picaretice, à charlatanice. E foi nesse ponto que o Drauzio pegou, porque o Drauzio, que tem, sei lá, 30 anos ou mais de oncologia, ele já viu essas curas milagrosas e um monte de relatos emocionados de pessoas curadas por um monte de coisa, curada pela babosa, curada pela pílula do Frei Galvão, que ele já observou e que não tem comprovação alguma. E que você fica ouvindo só os relatos de quem foi curado. Você não ouve os relatos de quem não fez diferença, você não ouve os relatos de quem morreu, você não ouve os relatos de quem piorou. Então eu acho que esse cuidado que o Drauzio quis ter. E a gente tem que ter esse cuidado sempre, tem que tomar cuidado com relação à emoção. E eu também tenho que fazer uma meia-culpa. Teve alguns vídeos bem antigos no meu canal, até alguns não tão velhos, que eu fiz alguns apelos do ponto de vista emocional como forma, como maneira de passar um conteúdo. Então, quer dizer, ninguém tá livre disso. Como eu falei, isso daí tem que ser policiado diariamente. Isso é uma fiscalização interna que a gente tem que fazer conosco mesmo, que é constante. Essa questão de forma e conteúdo, ela vai muito mais além. Isso aí a gente vê aqui no YouTube mesmo, a gente não precisa nem ir pra essa questão da fósforo e tal, que era mais o que eu ia comentar se eu tivesse gravado esse vídeo mês passado, que era o que eu queria. Eu converso com o Átila há muito tempo já, né, do que faz o Nerdologia, e o Nerdologia é talvez o canal voltado especificamente para divulgação científica que mais fez sucesso no YouTube Brasil. Você tem o Iberê do Manual do Mundo, mas ele ficou conhecido fazendo experimentos. A parte de divulgação científica veio depois, né, quando ele começou a explicar esses experimentos. Mas o Nerdologia não. E alcançou 1 milhão de visualizações aí, muito por causa do conteúdo, mas inevitavelmente por causa da forma, por causa da maneira como são apresentados os vídeos, com animaçãozinha, com a união entre o mundo científico e o mundo nerd, apesar disso daí também fazer parte do conteúdo, mas é principalmente uma forma de você apresentar esse conteúdo. E isso é uma coisa muito interessante, porque o YouTube nos mostra, e não só o YouTube, a televisão também, que o sucesso de um bom conteúdo depende de uma boa forma. Mas que se você tiver uma boa forma, você pode ter um conteúdo de merda, que dá no mesmo. Vai fazer tanto sucesso quanto. A forma faz mais sucesso que o conteúdo. A forma é a garantia de sucesso. O meu canal, inclusive, ele é uma exceçãozaça à regra e, assim, eu acho que ele faz muito mais sucesso do que ele merece, porque a minha forma, efetivamente, não é o chamariz do meu canal, né? Imagina, eu sou feio, horroroso, o meu cenário é o meu quarto todo bagunçado. Então, eu não tenho uma preocupação com a forma, assim, tão grande. E o pessoal, às vezes, vem falar comigo, tem até um ciricutico de como o meu quarto é bagunçado, de como, sei lá, minha sobrancelha despenteia, essas coisas. Eu tenho visualização, mais visualização do que seria esperado para uma coisa tão simples que é o que eu faço. Mas enfim, voltando à Nerdologia, uma coisa que o Átila fala sempre é que várias vezes um monte de canais, empresas ou mesmo pessoas procuraram ele, procurando sobre o Nerdologia, querendo fazer algo parecido. Nenhuma dessas pessoas, ou talvez pouquíssimas, uma ou duas, procuraram ele para saber como o Átila adquire o conteúdo que é exposto no Nerdologia. As pessoas querem sempre saber a forma. Como é que você faz a animação? Quem faz as ilustrações? Como é que vocês bolaram a identidade visual, sempre relacionados à forma. O conteúdo, que é o mais difícil, na verdade, porque a forma você resolve com dinheiro, que foi o que aconteceu no Nerdologia, né? O Jovem Nerd tinha todo um background, conseguiu pagar um animador, um ilustrador e toda essa questão já que eles já tinham como empresa, né? E o conteúdo é que é o mais difícil. O conteúdo é difícil de você achar, o conteúdo é que dá trabalho. Um pesquisador, um cara que faz pós-doutorado, que tem um tipo de vivência científica muito grande, como é o caso do Átila, conseguir transportar isso para uma linguagem fácil e que não esteja errada, é o mais difícil, mas ninguém vai procurar ele por causa do conteúdo. E óbvio, o conteúdo, que é excelente, vem atrelado a essa forma e por isso faz sucesso. E isso daí é verificável em quase todos os canais aqui do YouTube. Você pode ver, naquela época que estava começando o YouTube ainda, que você tinha 5, 6 canais querendo fazer sucesso, como é que você ganhava views e inscritos, etc. Falando mal dos outros. Você chegava, então, o Cauê Moura mesmo falou mal do PC no começo. O PC e o Felipe Neto tinham uma tretinha que depois eles viram que era tudo teatro. Se eu fizer um vídeo aqui com raiva, xingando todo mundo, mandando todo mundo a merda, fazendo essas coisas assim, provavelmente vai ter mais visualizações do que um vídeo calmo explicando uma série de coisas. Mas é por quê? Porque isso é forma, é uma forma agressiva que se traduz com mais visualização. As pessoas gostam de uma treta, as pessoas gostam de ouvir gente brigando, essas coisas assim. É um pouco ainda aquele resquício de comadre, né? Daquelas mulheres que ficavam na janela olhando a vizinhança pra ver o que estava acontecendo. É um resquício ainda. Os meus vídeos mais inflamados, em que eu falo mais mal, que nem esse último vídeo da fosfatotelolamina, que eu perdi as estribeiras. Eu fiquei bastante exaltado, né? Todo mundo só comentava disso depois. Não
não deixa de ser triste, porque efetivamente a forma passa a ser mais relevante do que o conteúdo, né, em alguns aspectos, até que não. O meu público, ele dá bastante valor a conteúdo, porque senão não estaria aqui vendo, né, então eu não posso ser injusto com o meu público. Mas não deixa de ser também um alerta, porque talvez não haja uma maneira de você espalhar um bom conteúdo sem você ter uma boa forma. Talvez vocês aí que fazem canal de ciência, que estão me ouvindo, talvez a gente devesse aprender alguns pontos com esses canais que demonstram uma forma muito eficiente, apesar de não ter conteúdo algum, ou ter um conteúdo ineficiente, né? Um conteúdo que só tem desserviço para a sociedade. Não, obviamente, se rebaixando ao nível dessas pessoas, por exemplo, distribuindo palavrões a granel, se pegando em detalhes que são irrelevantes para a argumentação, como por exemplo a aparência física da pessoa, como se estivesse, sabe, desmerecendo a pessoa por causa da aparência dela, não se rebaixando a esse nível, mas talvez entendendo como que uma forma bem aplicada, bem empregada, possa ser uma catapulta para você conseguir fazer as pessoas consumirem o seu conteúdo, que é o mais difícil de vender. Quase todos os canais que fizeram sucesso no YouTube fizeram isso para crescer, né, no começo. Tem algumas outras raras exceções aí no YouTube, já que a sociedade como um todo costuma premiar muito mais facilmente quem apela para emoção ou quem tem uma forma muito melhor de transmitir do que uma pessoa que tem um conteúdo pura e simplesmente. Na verdade, independente desse conteúdo. E esse exemplo da Fósforo vem bem a calhar, né? Como que ela conseguiu agora um status especial em detrimento de todas as outras pesquisas de câncer que estão sendo feitas no Brasil, só porque ela apelou para a questão mais emotiva que a população tem. Talvez a gente tenha que aprender alguma coisa novamente, não se rebaixando ao nível de se ajoelhar e chorar na frente do Senado, mas de talvez saber vender melhor o seu peixe, de talvez conseguir melhorar a comunicação com o público para que as pessoas sejam mais bem informadas. Talvez esse seja o caminho da divulgação científica no Brasil e, na verdade, de qualquer coisa, né? De qualquer boa ideia no Brasil. Só tomem cuidado, toda boa forma não necessariamente traz um bom conteúdo. A forma seduz? Beleza, mas dá uma olhada no conteúdo. Muitas vezes pode ser mais nefasto do que benéfico. Tá? Pode gerar um real malefício no lugar de um benefício ou de uma neutralidade. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e falou!